Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Você está convidado a participar de mais um programa, mais um episódio do programa Chaves do Paraíso, que sempre traz assuntos relacionados à cultura, à religião, à filosofia islâmicas. Nós temos o grande prazer hoje de trazer a você um tema fundamental para entender e para constatar as bases da sobrevivência e do rejuvenescimento, o fortalecimento da religião islâmica. Nós estamos num período do ano que é exatamente o início do calendário islâmico, o mês de Muharram, que é o primeiro mês do calendário lunar. E os primeiros 10 dias do primeiro mês do calendário lunar islâmico, para nós é muito importante. Por quê? Porque é um período que marca uma grande revolução, um grande ponto de inflexão, como dizia eu, na sobrevivência da religião islâmica. Os primeiros 10 dias do mês de Muharram são marcados pela paixão, pelo sacrifício, pela luta do Imam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, que a paz esteja com ele, o grande revolucionário que, a partir da sua atitude corajosa de defender o Islã e a bandeira de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diante do governo opressor daquele momento, ele conseguiu fazer com que o Islã se fortalecesse. E até hoje, passados 14 séculos da sua luta, nós todos os anos, durante os 10 primeiros dias então do mês de Muharram, revivificamos todos esses grandes valores que fundamentaram a sua revolução. O mês do Muharram, os primeiros 10 dias, culminam no último dia com a Ashura, que foi exatamente o dia em que o Imam Hussein foi martirizado. O que significou o martírio dele? Por que o Imam Hussein simplesmente não fez um acordo, não prometeu o seu apoio, a sua aliança ao governante da época, Yazid ibn Muawiyah ibn Abu Sufyan? Ele poderia ter simplesmente acordado com o regime e ter ido para casa, mas não. Ele se revoltou. Ele achou que era o momento de levantar os valores islâmicos diante da opressão. É sobre isso que nós falaremos hoje e também durante os próximos programas. Para abordar esse tema tão importante da Ashura, trouxemos mais uma vez ao programa o nosso querido líder, o nosso guia religioso, Sheikh Muhammad Reda. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Grande prazer ter o senhor. Prazer tudo é meu. Para esclarecer, enfim, a audiência, por que é tão importante esse movimento do Imam Hussein, por que nós nos vestimos de preto, não é? Por que nós batemos no peito em sinal de respeito, luto e tristeza pelo Imam, mas também de alegria, não é, Maulana? Porque se há 14 séculos nós todos os anos realizamos esses majlis, né, esses majalis, essas reuniões, é porque esse espírito do Imam Hussein continua vivo em nossos corações. Sim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja com vocês. É um tema muito importante falar sobre Imam Hussein alayhi salam. Ele, na verdade, é uma figura central, importantíssima na história do Islã, ou melhor falar, na história da humanidade. Porque não é só que ele se levantou contra um tirano numa época e acabou a história dele. Não. A história do Imam Hussein alayhi salam é muito significativa, que nós hoje vamos falar um pouco sobre ele, a história dele. Para quem é muito iniciante, às vezes os nomes são parecidos, né? Às vezes nós temos que nos levar para baixo tanto, explicar que, pessoal, Imam Hussein é uma pessoa que vivia 14 séculos atrás e fez revolução, é diferente de Saddam Hussein. Saddam Hussein nós não temos nada a ver, para nós é um inimigo, né?
Inclusive, desculpe interrompê-lo, Maulana, nós tivemos um presidente norte-americano, não é? Que levava o nome Sim. do Imam Hussein, né? Barack Hussein Obama. Sim. Claro, né? Hussein é nome do neto do profeta. Então, quem é muçulmano ou é de família muçulmana, os muçulmanos gostam de escolher o nome do profeta, netos do profeta, figuras importantes, né, do Islã. Uma delas, claro, sem dúvida, é Imam Hussein alayhi salam, que o profeta amava, né? Então nós estamos falando sobre esta pessoa, 14 séculos atrás, 50 anos depois do início do calendário islâmico, que foi migração do profeta de Meca para Medina, né? Aconteceu um evento histórico que na cidade de Karbala de hoje. Imam Hussein alayhi salam na época tinha 56 anos e neto do profeta, claro, é o único que ainda estava vivo da família do profeta, né? Então tinha um respeito muito grande. O Islã, depois do profeta, na época do Imam Hussein, ainda viu 5 califas, né? Que é primeiro, segundo, terceiro e quarto, que é Imam Ali, pai do Imam Hussein. O quinto, se a gente não considerar Imam Hassan alayhi salam, se não contar, na verdade, o quinto é Muawiyah, pai do Yazid, tirano da época, né? E depois chegou a época de Yazid. Muawiyah, filho de um dos maiores inimigos do profeta, Abu Sufyan. Sim. Para quem lê a história do Islã, né, sem preconceito, tudo está claro. Tudo está claro. Nem precisa de justificativa, nem precisa de explicação. Tudo está claro. Pensa, veja o que aconteceu, quem tomou o poder, como tomou o poder, o que foi dito e o que foi feito, já consegue diferenciar, já consegue identificar qual lado é certo, qual lado não é, né? E pluralismo, dizendo que todas as religiões, todos os caminhos vão do mesmo destino, essas coisas servem para convivência. Tá bom, eu também concordo. A espiritualidade em geral, temos que respeitar as religiões, todo mundo concorda com isso. Mas essa é para a vida real e realidade, para a convivência. Mas não muda a verdade. Verdade é uma. Verdade não pode ser várias, né? Não pode falar que todas as estradas de Curitiba levam para São Paulo. Não levam, não. Não levam. Uma estrada leva para Santa Catarina, não leva para São Paulo, né? Na convivência, se a pessoa está dizendo que, na minha opinião, é assim, eu respeito, tudo bem. Eu respeito a sua opinião. Mas não muda a verdade, né? Então, nós temos que ver, estudar e escolher caminho certo, né? Porque Deus já, eu falo assim, terminou o seu argumento. Já mandou mensageiro, já mandou livro, já mandou orientadores, guias, explicou tudo certinho, né? Vamos na história do Imam Hussein alayhi salam. A história do Imam Hussein alayhi salam começou no dia em que Muawiyah, pai do Yazid, tirano da época do Imam Hussein alayhi salam, faleceu. Depois de 20 anos de governo, né? O que aconteceu antes, resumidamente, é assim. Depois do profeta veio primeiro califa, segundo, terceiro, quarto, que é o Imam Ali. O Imam Ali governou 5 anos, menos de 5 anos, 4 anos e 9 e 10 meses. Depois foi martirizado, né? Antes de ser martirizado, Imam Ali governava
território islâmico da época. Escutem bem. Qual que foi o território islâmico da época? Território islâmico, quando falamos, esquece o que você conhece de países árabes, países islâmicos hoje. Não. Território islâmico da época incluía todo o Irã de hoje, Afeganistão de hoje, Paquistão de hoje, Turquemenistão de hoje, Arábia Saudita de hoje, Catar, Emirados, Omã, Iêmen, Turquia, vamos lá, outros países, até Espanha da Europa, era território islâmico. Todos. Síria, Líbano, Palestina, Jordânia, todos esses países. Imenso. Né? Grande, grande. O Imam Ali governava no capital de Kufa, uma cidade no Iraque. Né? Então ele escolheu Kufa, no Iraque, como capital dele. Muawiyah estava onde? Estava em Damasco, na Síria. Ele governava uma região chamada Sham, ou Shamat. Incluía Jordânia, Palestina, Síria, Líbano. Né? Estes lugares se chamava Sham. Para quem quiser pesquisar mais, até se você ouviu Daesh ou ISIS, né? O Estado Islâmico no Iraque, e eles falam no Sham, não falam na Síria, no Sham, porque Sham era maior, uma região maior que incluía a Síria, não era só a Síria. Então eles queriam voltar, Daesh, ISIS, queria voltar para a época de Muawiyah. Eles falavam que o Iraque e a região de Sham é nosso, temos que voltar para aquela época. Né? Que graças aos mártires e as pessoas que foram lá e não deixaram, não conseguiram. E, na verdade, esse câncer foi tirado. Né? Graças a Deus. Que, entre aspas, nós não consideramos eles muçulmanos. Isso eu vou deixar claro. Né? Esses grupos financiados por imperialismo têm armas que nem o governo da região tem. Né? É bem claro como mais de 15 anos tem comida para comer, tem arma para matar. Né? Bem claro que tem quem está fazendo isso. Aquele que quer petróleo da região está fazendo tudo isso. Senão, para nós, muçulmanos em geral, sunita, xiita, estes grupos não são muçulmanos, são extremistas, como o cristianismo tem extremista, como o judaísmo tem extremista. O judaísmo já estamos vendo extremistas de judaísmo. O que estão fazendo, né? É mais perigoso que outros. Estamos vendo. Então, era aquela região, Muawiyah governava desde a época do segundo califa. Quando o Imam Ali, como quarto califa, tomou o poder, pediu a região de volta. Queria colocar outro governo. Muawiyah não aceitou. E arranjou uma batalha contra o Imam Ali. Que foi o que foi, e Muawiyah ficou no seu lugar, enganou os muçulmanos, e o povo aceitou, e infelizmente ele ficou no lugar dele até Imam Ali foi martirizado. Quando Imam Ali foi martirizado, Imam Hassan tomou o poder por 7 meses, queria pegar aquela região de volta, e Muawiyah envenenou Imam Hassan, matou ele e subornou os comandantes e fez o que fez, que é uma história bem longa para contar, estou resumindo. Enfim, Muawiyah tomou o poder do território islâmico inteiro. Durante os 20 anos que Muawiyah governou, Imam Hussein a.s. não se levantou contra Muawiyah. Por quê? Porque Muawiyah era uma pessoa de duas caras. Ele, na aparência, seguia a religião. Rezava, tentava mostrar que é religioso. Né? Então,
vamos dizer assim, o princípio, essência da religião não estava em perigo. Por isso o imam até que aguentou. Mas quando chegou os últimos anos da vida de Muawiyah, o que ele fez? Ele publicamente falou que depois de mim, meu filho Yazid vai ser o próximo califa. Oficialmente virou monarquia. Monarquia hereditária. Oficialmente ficou assim. E começou a pedir o voto da lealdade do povo para seu filho Yazid. Agora Yazid quem é? Um corrupto, pecador em público, não respeita nada da religião e tudo está registrado na história o que ele fazia. Usando um termo atual, a gente poderia dizer que era um playboy. Queria aproveitar a vida, fazer festa. Ele fazia isso, né? Todo mundo sabe, a bebida alcoólica no Islã, né, é proibida. Mas ele bebia. Ele bebia publicamente. Então, um pecado claro ele fazia. Não respeitava nenhuma regra da religião. Então, para ele o Islã não fazia nenhum sentido. Os principais da religião islâmica estavam em perigo. Os princípios. Princípios. O Imam Hussein a.s. percebeu isso, né? Porque não é só bebida alcoólica. Agora algumas pessoas podem assistir esse vídeo e falar que ele bebia, que pessoa legal. Né? Algumas pessoas podem pensar assim, não querido, não é só isso, né? Ele fazia pecados que não posso comentar aqui, né? Não é digno desse vídeo, desse tema, a gente falar o que esse jovem fazia. E fazia publicamente, né? Não respeitava nada. E o imam sabia que esse é o início de desvio. Se Yazid conseguir tomar o poder, o próximo daí acabou. O território islâmico que já expliquei já mostra a importância do levante do Imam Hussein, né? Na questão universal, no mundo, porque era um dos impérios maiores da época, né? Se você quiser contar 3 impérios maiores na época: Império Romano, Persa e aquele, na verdade, império, né, que estava. A gente coloca nome islâmico, mas... O romano bizantino, né, no caso, Império Bizantino. Isso. A gente tenta colocar nome islâmico, mas não era islâmico, né? Muawiyah não era islâmico, Yazid não era islâmico, então... Enfim. Então era grande, muito grande. E estava ainda indo para frente. Expansão. Né? Estava se expandindo. Então, o que Yazid queria era simples. Só uma palavra, sim. Yazid, tirano da época, queria tomar o poder do território gigantesco islâmico da época e só queria um sim. Imam Hussein, uma pessoa de 56 anos, simplesmente podia falar sim, vivendo o resto da vida no respeito, porque era o único que estava sobrando da família do profeta, com muito respeito no todo o território islâmico, que é o único da família do profeta que estava vivo. Então qualquer pessoa respeitava. Ele podia simplesmente falar sim, até que ele ia ganhar um estado para governar, ficar, Yazid ia fazer isso. Ou ele podia falar, tá bom, eu aceito, mas você me deixa ficar. O que era normal, as pessoas faziam na época. Mas ele simplesmente falou não. Mostrou para nós, né, que a fé não é só crença. É a atitude. O que nós, na verdade,
ao longo da história dos profetas, enfrentamos pessoas que acreditam que a fé é só crença. A frase famosa dessas pessoas: eu acredito em Deus, eu tenho Deus aqui. Comete pecado, a gente fala, mas esse aqui é pecado. Não, eu acredito em Deus no coração. Esse Deus no teu coração não fala nada, não pede nada. Como é Deus? É você, é seu desejo, não é Deus. Deus é Deus, te criou, né? Tem um objetivo para a sua vida. Qual é esse objetivo e de onde você descobre o que Ele quer, esse Deus quer, né? Deus está no seu coração, você fala com Ele diretamente, então você é profeta, né? Nós temos este problema sempre. Na nossa época, temos pessoas que se alegam muçulmanas, crentes, e o que inimigo? Inimigo, claro, não é inimigo que temos problema de reconhecer. É inimigo, claro. Está cometendo massacre. Baixam a cabeça, sim. O que você falar? Quer dinheiro? Pega. Quer avião? Luxo? Pega para você. Né? Daí, vão lá na casa deles, rezam, jejum, e acham que a fé é isso. A fé é a atitude. Seus irmãos estão morrendo, estão sendo massacrados. Está acontecendo genocídio, você não está vendo? E você, nem que ele quer viajar, não. Você vai com vida, bem no momento que está acontecendo. Convida o opressor, aquele que está matando o seu irmão para sua casa. E recebe, que é coisa. Essa é a diferença, queridos. Essa é a diferença. Às vezes, eu falo que Karbala aconteceu por causa de uma palavra. É uma palavra. Palavra é pesada. Palavra tem valor. Dizer sim ou não. Muitas pessoas na época de Imam Hussein, por causa de dinheiro, ameaça, falaram sim. Aceitaram o voto da lealdade, mas morreram na história. Acabou. Ninguém sabe quem são eles. Se não alguém ir ler a história, entender quem foram. Mas quem ficou na história é Imam Hussein alayhi salam. Você que está ouvindo, vai e busca. Imam Hussein, no 40º dia do martírio dele, tem mais de 22 milhões visitantes. Fala para mim, quem é mais vivo que Imam Hussein hoje? Quem tem este número de visitantes cada ano? Até que você pode falar que não, fulano quando faleceu tinha muita gente no sepultamento. Pode falar, tudo bem. Mas cada ano está acontecendo para Imam Hussein. Explicar para aquele telespectador que às vezes não conhece, Maulana, que assim, nós celebramos o 40º dia após o falecimento, né, que nós chamamos de Arba'in. E o Arba'in do Imam Hussein alayhi salam, como o Sheikh falou, reúne milhões, 20 milhões de pessoas. Mais de 20 milhões que fazem a peregrinação de onde estão, né, até o seu santuário em Karbala para prestar as homenagens, então, ao Imam Hussein. Ainda, além disso, bem no dia do martírio dele, que é dia 10 de Muharram, que é o dia da Ashura, também tem mais de 10 milhões de visitantes. Então, em menos de 2 meses, né, entre 40 dias, o Imam Hussein tem mais de 30 milhões de visitantes. Nós não temos isso na Terra. Não temos. Quem é mais vivo que Imam Hussein? A mensagem dele repetida cada ano na Ashura.
e as pessoas que ele educou e ensinou com o martírio dele, né? Hoje estão vivos. Elas que estão agindo, até na questão da Palestina, elas que estão agindo. Na questão do Irã, não é, Maulena? Assim, as pessoas às vezes não entendem, né, o moto, o motivo, não é, que faz do Irã esse país tão valente, né, eu digo, no enfrentamento ao imperialismo, à opressão, são os valores do Imam Hussein. Veja a diferença entre dois países. Um é o chamado Israel. As sirenes tocam, todo mundo corre para debaixo da terra, né? Em todas as cidades. E os noticiários falam disso. A população israelense ouviu as sirenes, corre para os bunkers. Quando as sirenes tocaram em Teherã, as pessoas foram para as ruas. Isso. Os iranianos foram para as ruas, com as bandeiras do Irã, com as bandeiras do Imam Hussein. Então é a diferença de comportamento. O que faz um povo, diante da iminência de um ataque inimigo, ao invés de fugir da batalha, se colocar à disposição, né, dos seus valores para enfrentar o inimigo nas ruas, com a bandeira do Imam Hussein nas mãos. Então é isso. É dizer, isso só é possível porque houve o Imam Hussein e porque houve uma revolução husseinia há 14 séculos. Sim. Então, Karbala e o acontecimento, tudo ocorreu, se não me enganar, no ano 682, 3 depois de Cristo. Se o senhor puder já caminhar para o encerramento, a sua mensagem final, Maulena, que Sério? estamos chegando já ao final do programa. É tão bom. Mas nós retomamos no próximo, não é? É tão bom falar sobre Imam Hussein alayhi salam que nós perdemos tempo. Mas é assim. Perdemos a noção do tempo. É, né? Então é assim. Imam Hussein alayhi salam não aceitou votar no Yazid, né? E exatamente o que aconteceu e como foi esse processo de não aceitar e como o imam saiu da cidade natal dele em Medina, na Arábia, foi até Iraque, na cidade de Karbala. Acho que no próximo episódio nós podemos falar. Perfeito. Mas neste programa eu vou destacar mais uma vez. O imam mostrou para nós, né, não é só para mim, para a história, na verdade, para a humanidade, que a palavra vale muito e contra a tirania você tem que resistir, ficar e seguir caminho de Deus sem ter medo quem é, qual o poder que tem, o que pode fazer. Você tem que fazer o que é sua responsabilidade. Porque, como ensinou ao Corão Sagrado, enganam-se aqueles que acham que os que morrem no caminho de Deus estão mortos. Não, eles continuam vivos. Continuam vivos. Muito bem, querido espectador, querida espectadora. Espero que você tenha ficado com esse gostinho de quero mais, né? Uhum. Para nos acompanhar, então, no próximo programa. Sendo que nesse próximo programa, então, nós daremos continuidade a esse estudo, a esse diálogo, a essa conversa sobre a revolução do Imam Hussein, sobre a Ashura, sobre Karbala, o que tudo isso significa para os muçulmanos até os dias de hoje. Fazemos então um convite para que você continue nos acompanhando. Nós temos no nosso canal do YouTube outros programas, inclusive o programa anterior, não é, Sheikh? Sim. Nós já abordamos No final do mês alguns de Al-Hajj. aspectos do mês de Al-Hijjah, nós abordamos alguns aspectos da Ashura e retomaremos no próximo programa. Nos siga, então comente, agradecemos aqueles espectadores e espectadoras que estão fazendo seus comentários nos vídeos lá. Não é isso que nos motiva a continuar aqui o nosso trabalho, a nossa missão. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Assalamu alaikum.